Estamos entrando no ar a partir de agora aqui na CADComp e a gente tem uma satisfação enorme de estar conversando com todos vocês. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas e com certeza nós vamos iniciar um trabalho maravilhoso. A partir de hoje, todas as sextas-feiras, às 19h30, nós temos um encontro marcado com desenvolvimento humano. Então, você já se sinta convidado, você se sinta convidada. Bom, não me apresentei, mas tem escrito aí, né? Eu sou o professor Miguel. É uma satisfação, uma honra, assim, começar de 19h30 em ponto, conforme marcado, com o compromisso de fazer a grande transformação na educação brasileira, a grande transformação na carreira profissional de cada profissional de educação com a CADComp. Hoje é um pré-lançamento, estamos só começando, montando as estruturas para o grande lançamento que vamos convidá-lo. Vai ter bônus, vai ter presentes, vai ter alegria, vai ter descontração e vai ter muito mais do que isso. Vai ter transformação, vai ter vidas mudadas. Hoje estamos iniciando uma grande trajetória e você é a pessoa mais importante de todo esse processo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e oficialmente está aberta, né, a live da CADComp, Academia da Competência, que é liderada pelo professor Cassiano Zeferino. Ele já está aqui ao meu lado, eu faço parte dessa organização, sou um dos líderes dessa organização e com certeza vamos juntos fazer uma grande história, porque isso é uma rede. Nós estamos construindo uma rede e hoje é um bate-papo, é uma live, é uma conversa para mostrar o que é que o trabalho de 50 anos de investigação científica do professor Cassiano Zeferino, professor Cassiano Zeferino de Carvalho Neto, tem e como isso pode transformar a sua vida. Mas sem muito blá blá blá, vou chamar ele, o Cassiano Zeferino, ele está aqui. Eu construí minha primeira empresa aos 18 anos de idade, em 1973, para montar sistemas de som, sonorização em hospitais, empresas, passar o fio no chão, às vezes dar martelada no dedo. Exatamente isso. E isso me levou a estudar a física. Eu me apaixonei pelo ensino, pelo conhecimento da física, da ciência, que é um pouco raro no Brasil. E no segundo ano eu fui lecionar, certo? E esse professor aqui, como você, esse profissional da educação que vos fala agora, ele adentrou as salas de aula de hoje se chama EJA, na época era o supletivo, à noite, onde eu tinha o gerente do banco, a dona de casa, a balconista, o estudante que estava fora do seu período normal de formação e veio fazer o supletivo. Então, essa diversidade de estudantes foi logo o primeiro impacto. E você que já estudou física, ou o seu filho, o seu sobrinho, sua sobrinha, sabe que o ensino da física, lamentavelmente ainda até hoje, ele representa um processo extremamente estéril. Lá está um professor que, apesar da sua boa vontade, do seu conhecimento, lá vai esse professor para a lousa, lá vão as fórmulas, lá vai despejar informação. Para quê? Para saber sobre o movimento retilíneo uniforme. Você lembra disso? MRU, depois o MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Você estudou isso na tua vida? Então você imagina, aí esse professor aqui, jovem ainda, com 20 e poucos anos, no segundo ano da universidade, fazendo exatamente o que eu tinha aprendido a fazer, da aula. Não é? Apesar que os alunos tivessem um carinho por mim, um respeito, mas eu notava também que eram eles lá e eu cá, em cima do tablado da sala de aula, com avental branco, cheio de giz, sujo de giz, né? Empoeirado de giz,
tá certo? Meus diários de classe, livro do outro lado, e vamos dar aula, e vamos dar aula. Não demorou muito. E aí começou um momento em que houve uma necessidade de refletir sobre o que eu estava fazendo naquele momento. O que representava toda aquela ação? O que representava toda aquela ação? Como que eu poderia fazer diferente? Será que era possível fazer diferente? Será que o conhecimento da natureza, que é da física, de uma ciência profunda, de base, não poderia agregar mais valor àqueles estudantes, à vida deles? Bom, isso me gerou uma profunda crise existencial. E num determinado momento, durante uma aula, que era mais ou menos assim, eu estava no final da aula, falando sobre a atração gravitacional, uma espaçonave que se aproxima de um planeta e ela sofre uma interação gravitacional que se manifesta nos seus centros de massa. E aí a trajetória que era retilínea, ela passa a ser uma trajetória curvilínea. E essa espaçonave tende a orbitar ao redor do planeta, ou quiçá até cair sobre ele. Nesse momento, a líder da classe levanta a mãozinha e diz assim: professor Cassiano. Aí ela olhou para trás, para um lado, para o outro, e disse: ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada, entendeu? Bom, eu parei e o sinal tocou. Eu tinha que sair, já era o intervalo. E eu levei aquele momento, aquela dor da não comunicação para minha casa. Eu morava numa pensão, estudava, uma pensão perto do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Aliás, um cubículo mesmo, viu, gente? Era 3x2, cabia a cama e os livros. E ali eu passei a madrugada pensando não só no que havia acontecido, porém, no que eu estava fazendo e como eu estava fazendo. E num determinado momento, isso já lá pelas altas madrugadas, eu me lembrei, eu tive um insight. Eu lembrei que eu tinha um imã de alto-falante, ímãs fortes. Eu tinha uma bolinha de isopor, eu percebi que ela cobriria o imã, então eu cortei a partezinha de baixo da bolinha, cavoquei a bolinha, escavei a bolinha, tirei o isopor de dentro e coloquei em cima desse imã. Fui a uma revista e lembrava-me que tinha uma imagem do planeta Terra, visto da Lua. Cobri a bolinha com esse papel, dando a ideia realmente da Terra. Peguei uma agulha, imantei a agulha, para imantar, tornar uma agulha magnética, é só você friccioná-la no ímã. Ela passa a ser atraída ou repelida. Suspendi a agulhazinha por um fio pelo meio dela, para ela ficar equilibrada. E tudo aquilo que eu tinha falado durante 3 ou 4 minutos, que ninguém entendeu nada, eu não disse nada, mas aí eu entendi tudo. Estava ali a bolinha, lá vinha a agulhazinha em linha reta, e quando ela começava a se aproximar da Terra, ela girava. Olha só, em alguns segundos estava ali patente, visível, tangível, experiencial, vivencial, uma situação que jamais a minha verborragia teria dado conta de explicar. Bom, agora imagine o que aconteceu. Eu não vi a hora novamente de encontrar os alunos. Passaram-se 2 dias, no terceiro dia eu tinha novamente aula com eles. Entrei na classe e é claro que a líder de classe diz: professor,
O senhor está lembrado, né? O senhor está lembrado, né? Eu, sim. Aí eu falei, me diga 2 colegas seus que eu preciso de ajuda, um garoto e uma garota. Aí ela, fulano e fulano. Ok. Aí, venham para cá, por favor. Venham para cá. Ficaram ao meu lado. O garoto pôs a bolinha na mão, aberta, a terra, representando a terra. E a minha estudante, a minha aluna, levantando a agulha. Eu falei, eu quero que vocês observem. E expliquei, olha, você vai caminhando, a bolinha parada, e a agulha caminhando, eu quero que vocês observem. E realmente, né, a agulhazinha apontando novamente para o centro da Terra. Ela vinha reta e ela entortava e apontava para o centro da Terra. Quando isso aconteceu, esta fenomenologia aconteceu algo inesperado. Os alunos, sem se dar conta, da frente, mais do meio da sala, do fundo, vieram para frente para ver o que estava acontecendo. Olha bem. E pela primeira vez, aquele jovem professor nunca tinha observado esse fenômeno, começou a perceber que os alunos estavam formulando questões, estavam fazendo perguntas, estavam engajados, estavam motivados, com os olhinhos brilhando, estavam presentes e queriam participar e queriam aprender. É claro que eu não tinha bagagem teórica para entender a dimensão do que tinha acontecido, mas era patente. O aspecto central estava dado, o interesse estava presente. E a partir daquele dia, uma série de acontecimentos começou a transformar a minha vida. Na verdade, eu também me encantei, porque eu vi que ali houve uma conexão, ali houve um abraço. E a líder de classe disse: gente, agora nós entendemos tudo, não é mesmo? Vocês imaginem a cena e a minha alegria, naturalmente, né, de ter acontecido isso. Bom, dali para frente, eu comecei a criar dispositivos para o ensino da física. Lembrando um pouquinho, né? A física que tem a área da mecânica, das medidas, que é a metrologia, que tem a área do calor, a termodinâmica, a termologia, eletricidade, magnetismo, ótica. E eu vou contar um segredo para vocês. Durante 10 anos, 10 anos, durante 10 anos, eu fui desenvolvendo novos aparelhinhos, praticamente a partir da sucata, elevando um degrau acima da sucata, e desenvolvendo o processo metodológico imersivo, vivencial, dentro de todas as vezes que eu adentrava uma sala de aula. Quando eu chegava na sala de aula, vocês veem que interessante como é a questão afetiva. Os estudantes, quando eu já estava chegando, acabou a aula anterior, eu estava chegando, eles já estavam se organizando em equipes. E eles não arrastavam as carteiras. Eles colocavam as carteirinhas, muitas vezes, de braço. Aquelas carteiras universitárias que tinha na escola que eu lecionava, organizavam grupos de 3, 4, eventualmente 5 alunos, geralmente eu pedi que fosse até 4, e já ficavam ansiosos esperando eu chegar com um carrinho, esses carrinhos de bagagem de rodoviária que você leva para o aeroporto, com as maletinhas. Dentro das maletinhas tinham esses dispositivos. Então vejam uma coisa, a questão não era em si a fenomenologia desses vários dispositivos que eu desenvolvi ao longo de 10 anos. Eu vou contar para vocês onde isso foi dar, tá? Já. A questão não era
o dispositivo, não era o fenômeno. A questão era o processo. Por quê? Porque os alunos, os meus estudantes, eu nem gosto de chamar de alunos, porque eu me equivoquei, inclusive eu dizia aluno no início, quando eu fui interpretar o tema, o termo, melhor dizendo, aquele que não tem luz. Não é, não. É aquele que precisa ser alimentado. Mas eles estavam se alimentando. Eles eram estudantes e eles queriam aprender. Eles estavam envolvidos. Então, aquela ligação começava por onde? Por desafios. Eles se engajavam porque eles estavam envolvidos nos desafios. Eles estavam se desafiando. Eu ainda não entendia com profundidade o que acontecia. Eu fui estudando, naturalmente, as cadeiras da pedagogia dentro da física, foram me dando algumas luzes, mas eram muito rasantes. Tanto é que 22 anos depois que eu me graduei em física, aí sim eu fui fazer o curso de pedagogia. Então, a minha formação é eletrônica, física e pedagogia, né? E depois, eu vou comentar aqui, aí vieram os estudos mais avançados de pós-graduação. Mas vejam, ali estava dada a questão. O desafio de cada encontro, a mobilização do interesse, o envolvimento que tinha questão ligada ao valor, à emoção, que tinham questões integradas ligadas às teorias. Não a teoria que eu falava, mas a teoria que eles buscavam a informação no livro. Não tinha celular ainda não, nem internet, tá? Eu estou falando aí dos anos, imagina, dos anos 70 para 80, né? Então, eles buscavam as informações no livro. Eu não dava aula. Raramente. Eu usava a lousa como uma mídia, um instrumento complementar. Ele não era o instrumento central. Eu estava caminhando, eu estava bailando pela sala de aula. Eu estava num balé junto com meus estudantes e eles trabalhando o tempo todo. Isso acabou sendo algo que no início causava uma certa perplexidade na coordenação. Mas por quê? Eles não viam as carteirinhas, né? Uma atrás da outra, um olhando para o pescoço do outro. Mas eles foram respeitando. Eles foram respeitando porque os resultados eram extraordinários. Porque os alunos amavam estar ali. E porque isso ia impactando sem humilhar e sem pressionar o trabalho de outros colegas. Porque os alunos irradiavam isso. Eles diziam, eles mostravam que aqueles encontros de física eram muito significativos. Então chegava lá um outro colega, com boa vontade, com conhecimento, mas vou dar aula, fica todo mundo olhando para mim, ô fulano, não olha para o lado, olha para cá, para de jogar bolinha. É incomparavelmente diferente, entende? Então, isso tudo é um processo cultural que vai irradiando. E esses 10 anos, durante 10 anos, hoje eu paro para pensar, eu fico até assim, poxa, como é que eu pude, né? Como é que eu consegui fazer isso? Em 1988, eu tinha um conjunto de soluções para o ensino da física, inédito, de pequeno porte, portáteis. Para montar uma atividade, levava 3 minutos, 4 minutos. Eu levava tudo para a sala de aula. A antiga sala de aula era o laboratório da vida, era vivencial, entenderam? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a pensar, falei, espera um pouco, se isso está dando certo para mim como professor de física, por que não pode dar para o meu colega? Porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, ninguém conta não, mas é tão sofrido, né? Você ficar lá na sala de aula, tendo que obrigar, impor ou implorar a atenção dos teus alunos, é muito ruim, é muito... Alguma coisa está errada. Porque quando as pessoas estão engajadas, elas estão presentes. Indisciplina
é a justa medida do desinteresse. Você já foi alguma vez para um filme que você não gostou, chegou lá no cinema e tal, quando não tinha cinema ainda, né? Hoje tem pouco. Ou você foi assistir um filme, você foi para um show e não estava legal. O que você sentia vontade de ir embora? O corpo fala, não é? Então, ali, o que é essa indisciplina? O que é esse tormento de todo dia? O que é essa audiência que, hora após hora, não quer te ouvir? Ou ouve você sob pressão, porque tem uma canetada lá que vai ferrar o aluno? Isso, que educação é essa? Que tipo de sociedade que nós estamos ajudando a construir? Trágico. Então, voltando ao final de 10 anos, ali estava um conjunto de soluções e a ideia, peraí, se isso dá certo para mim, pode dar certo para outros. E aí eu pensei, só tem um detalhe, nesse tempo de desenvolvimento, isso vamos dizer assim, o desafio do inventor, o desafio do empreendedor, do inovador. Eu procurei empresas, editoras, eu bati na porta de mais de 10 empresas editoras, dizendo, olha, está aqui o meu trabalho. Eu já tinha artigos publicados mostrando a eficácia e a eficiência de tudo aquilo. Mas o não, porque existe o status quo, que é a negação. Não, 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 não. Ok, tá bom. Foi quando eu tomei a decisão por necessidade. Falei, bom, eu vou começar a manufaturar isso aqui. E aí eu trabalhava, na época, no colégio que ficava em Alphaville, lá em São Paulo, e tinha um jovem que estava terminando o estágio, ele trabalhava na máquina copiadora, né? A gente chamava de Xerox. Tinham vários, mas a gente chamava de copiadora ou Xerox. E eu disse para ele, João, você está terminando? Eu falei, olha, eu tenho um projeto assim, ele era muito cuidadoso, muito habilidoso, né? E tinha competência. Eu falei, olha, você quer trabalhar comigo? Fazer uma experiência? Ele topou. E aí o que aconteceu? O João começou a preparar inicialmente o equipamento, o processo de aprendizagem e ensino da óptica. As lentes, espelhos, fontes de luz. Era uma coisa linda, encantadora. Olha, eu vou fazer um parênteses aqui. O que hoje acontece, dentre vários impactos, como, por exemplo, o negacionismo da devastação climática, é porque a base científica das nossas crianças, adolescentes e jovens é pífia, é medíocre. Eles não têm base científica. Eles não conseguem conectar a fenomenologia com o todo. Não entende isso. Isso é um dos grandes problemas. Eu faço esse parênteses aqui, porque você que está aqui conosco pode talvez atuar nessa área, ou como gestor público, ou como educador da área de ciência da natureza, matemática. Isso daí é um colapso e que impacta na mediocridade da sociedade. Mas voltando ao ponto, e aí eu volto ao cenário inicial. Começamos a montar os equipamentos e eu tinha um amigo, ele tinha uma loja em São Paulo, chamava-se Didática Center, professor Jaime Nazário, pessoa com quem eu sempre sou grato, muito grato. E ele disse, olha, eu muito sem graça, olha, professor, está aqui a minha solução para ótica. Deixa eu ver. Chamou a colega que era física, viram e se encantaram. Falei, não, isso é muito legal, muito inteligente, é portátil, funciona bem, dá para ver. Venha todo final de semana, sábados aqui, que vem professores de física, para você mostrar. E a primeiro final de semana, lá estavam 3 professores de Rio Branco, no Acre. E eles viram, se encantaram e encomendaram
10 conjuntos. Imagine. A partir dali, todo mês, eram montados entre 25 a 30 equipamentos de ótica. E através dessa loja, todos eram vendidos. Para vocês terem uma ideia do tamanho do que isso chegou, em apenas 10 anos, mais de 3.200 escolas do Brasil já utilizavam essas soluções. Então, o sonho, a visão daquele professor, o professor Cassiano, que aquilo servia para mim, podia servir para outros, foi uma realidade e não parou por aí. Em 2007, o MEC abre um grande edital público para a criação de mídias digitais para a educação, chamado Projeto Condigital. Foi o maior projeto do MEC nessa área até hoje. Em valores atuais, o MEC investiu 240 milhões de reais. Olhe bem. Mobilizou mais de 180 instituições, 18 projetos foram aprovados e o meu projeto estava lá. Então, assim, tem uma frase que eu acho maravilhosa. A sorte está presente quando aquele que se prepara e a demanda do tempo se encontram. Aquele que se prepara e a demanda do tempo se encontram. Parece sorte. A gente chama de sorte. Mas é essa conjunção. E essa conjunção, ela foi, nesse caso do projeto do MEC, extraordinária. Escalou o Brasil. Pra vocês terem uma ideia, em 10 anos da plataforma digital, foram mais de 1 milhão de pessoas que acessaram a plataforma. Entre os anos de 2010 e 2020, até o ponto em que, como se usava uma tecnologia na época, uma solução chamada Flash, ela foi descontinuada internacionalmente e a plataforma acabou não podendo mais funcionar. Inclusive, estamos com um projeto, uma frente junto ao MEC, para fazer uma transposição disso para HTML5. É um detalhe técnico, mas para voltar a funcionar. São simuladores, são vídeos, é um projeto maravilhoso. E o que acontece? Por que eu conto essa história toda para vocês? Você pensa que isso foi fácil? As dificuldades e os desafios foram imensos. Olhe bem, eu tive que tomar a decisão de criar uma empresa em 1989, que foi a Labor Ciência Tecnologia Educacional, para ela ser o meio de realização de um grande propósito. Por quê? Porque, óbvio, como eu contei para vocês, as editoras, as outras empresas não queriam abraçar a inovação. Então, foi necessário criar o meio, a empresa como um meio para que aquilo fosse realidade. E é disso que eu também quero falar com você hoje aqui. Não adianta a gente somente sonhar. Não adianta a gente somente querer. É preciso fazer, é preciso investir, é preciso correr algum risco. É fácil? Não, não é fácil. Mas eu posso dizer para você, depois de 50 anos de trajetória, eu te afirmo que eu não olho para trás e vejo qualquer que tenha sido o obstáculo pelo qual eu passei, sozinho ou na companhia de outros. Eu não vejo obstáculo como lamentação. Puxa vida, oh, fulano fez isso, o mercado fez aquilo, você imagina quantos planos econômicos eu passei, me lembro da época do presidente Collor, né? Fernando Collor, que confiscou do dia para a noite todo o ativo de recursos financeiros do país. A empresa era jovem, tinha alguns anos de vida. Né? Então, isso foi foram dezenas de situações desafiadoras. Porém,
cada desafio sempre guardou um aprendizado. Então, chegar aqui hoje, junto com você, na Academia da Competência, como um instrumento, um meio para um fim maior, é também realizar o processo que foi, ao longo da minha vida, o processo que me trouxe até aqui. E quando eu olho e vejo a situação que nós estamos vivendo hoje, é muito triste. Porque assim, não é só a dor, o sofrimento e a falta de sentido e até de realização pessoal e profissional de um educador, de um gestor, de um especialista, de um pedagogo como pedagoga. Não é só isso. É que, além disso, essa situação ela reduz drasticamente a possibilidade do desenvolvimento humano das nossas gerações. Meus amigos e amigas, sejamos sinceros. Nós estamos perdendo geração após geração. Perdendo. Nós estamos perdendo. A escola, ela vem rapidamente perdendo o próprio sentido. Qual é o sentido da escola? Pense bem. O sentido da escola é o desenvolvimento humano. Ah, mas isso é muito bonito, filosófico, até espiritualista, bacana, social, tá. Mas o que é isso? E eu vou dizer para você. Eu vou te dizer isso de uma forma baseada em ciência. Eu persegui ao longo da minha vida, por conta desse histórico que eu compartilhei com você, eu persegui, na verdade, basicamente um único problema. Afinal, o que é o aprender humano? O que tem a ver aprender com se desenvolver? E o que é que nós estamos desenvolvendo? Qual é o ente? Qual é a categoria teórica, já falando isso num nível bem mais avançado, que define esse desenvolvimento? E eu também já vou te dizer qual é. Olha, veja a minha mão aqui, por favor. O dedão e os 4 dedos da mão. Quando nós usamos a palavra conhecimento, se nós queremos realmente entender do que nós estamos falando, primeiro ponto é saber que conhecimento sem ação não é conhecimento, é só memória. Conhecer, o verbo conhecer só existe acoplado ao verbo agir. Então veja, suponha que o dedão da sua mão, pode escolher a mão esquerda ou a direita, tá? Suponha que o dedão represente a competência. Ó. O que é a competência? A competência, ela é um produto, é um resultado, não é uma simples soma. 3 mais 4 dá 7, 3 vezes 4 dá 12, e etc. Então veja, o primeiro estágio do desenvolvimento, a primeira dimensão do conhecimento que compõe a competência é o conhecimento valoral. Sim, valores. Nós humanos somos feitos, fazemos, nos constituímos por valores que estão intimamente ligadas às nossas emoções, às nossas experiências emocionais e cognitivas. A cultura, os valores em si, toda essa dimensão é que faz você ser quem você é e eu ser quem eu sou. Então é a primeira dimensão, não é a única. Conhecimento dos valores. A segunda dimensão é que nós humanos somos essencialmente seres teóricos.
nós teorizamos tudo. Desde o rasante do senso comum, da doxa, até a mais alta possibilidade teórica, que é logos, que é a episteme, que é a ciência. Então, conhecimento conceitual ou teórico, olha bem. Conhecimento, aplicação dos nossos pensamentos teóricos à nossa vida. Não acabou por aí não, só metade. Terceira dimensão do conhecimento para a competência. Habilidades. Se você for à internet, põe assim, procure lá com a IA, direto, verbos que denotam habilidades. Você vai encontrar centenas de verbos. Nós somos seres hábeis. Nós somos o homo habilis. Habilidade de todo tipo. As soft skills, os pensamentos, a capacidade cognitiva, etc. E as hard skills, as capacidades físicas. Depois, como é que a gente chama isso? Peraí, voltando então, né? Conhecimento valoral, conhecimento conceitual e agora as habilidades, a gente chama de conhecimento procedimental, procedimento. E por fim, conhecimento atitudinal, a tomada de decisão que está relacionada a essa região frontal do nosso encéfalo. Tá certo? Então, olhe bem, você, eu vou afirmar com segurança, é o resultado do desenvolvimento humano que você tem neste momento aqui, dia 14 de novembro de 2025, que reflete esse produto dos seus valores, as suas teorias, as suas habilidades, as suas atitudes. Isso define a sua competência. E te faz ser única, ou te faz ser único. Ninguém, em algum momento da história ou futura, por uma probabilidade que é possível de ser estimada, vai ter a tua singularidade. Por isso que você é um ser singular. Agora eu vou dar uma pancada legal aqui. Espere bem. Aí, essa singularidade, quando você está numa sala de aula com 20 estudantes, ou 25, ou 30, ou 40, ou 200, essa singularidade está presente. E aí, você aprendeu, eu aprendi que nós vamos lá dar aula. Então, pega lá o assunto e fala lá para o povão, fala para todo mundo a mesma coisa. Pessoal, cadê a competência sendo desenvolvida? Quando você expressa isso, você está expressando apenas uma dimensão reduzida da competência. Quando você coloca na lousa, quando você diz que o objeto direto pleonástico é isso e não é aquilo, quando você diz das cadeias carbônicas orgânicas, quando você diz do movimento retilíneo uniforme, com todo respeito, você não está dizendo absolutamente nada. Você está perdendo seu tempo. Eu estou sendo bem claro e direto. Porque isso não está agregando na dimensão do desenvolvimento da competência. Por quê? Para desenvolver competência, é preciso ter imersão. As 4 dimensões, valores, conceitos, habilidades e atitudes, têm que estar ao mesmo tempo mobilizadas. A escola faz isso? Não, a escola não faz. Ela coloca lá o cidadãozinho, lá a cidadã, numa carteira olhando para o cangote do outro e o professor vai lá querer dar aula. Para. Por favor, para. Se você tem amor à sua vida,
se você tem amor àquelas pessoas, respeito àquelas pessoas que estão diante de você, para fazer uma revisão séria e profunda. Porque agora, eu não estou aqui fazendo uma pregação ideológica. Eu estou trazendo para você ciência. 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 Eu tive oportunidade, por perseguir essas questões, de fazer um doutorado na área de engenharia e gestão do conhecimento, que dentre os vários eixos de pesquisa, de entendimento, estuda essa questão. O que é competência? Quando você pega a BNCC, eu não vou falar mal da BNCC, mas é um fato, ela está ainda no modelo anterior. Você fala ali você lê entre competências e habilidades como se fosse dois gatos no mesmo saco. E não é, não. Competência não é habilidade. Habilidade não é competência. E você não define o desenvolvimento humano só com essas duas dimensões. Competência são 4 dimensões: valores, conceitos, habilidades e atitudes. Então, a nossa BNCC, ela já carece de uma revisão para um estágio de ciência mais avançada. Para que a gente possa, ao ter essa base teórica mais avançada, compreendê-la para nós podermos agir com maior potência. Não gastar energia tua, nossa, dos estudantes à toa. Porque nós estamos gastando energia à toa. Pior que gastar energia à toa, nós estamos, como se usa o termo trágico, dando soco burro em ponta de faca. Como é que alguém vai aguentar chegar todo dia em salas de aulas diferentes e ter uma rejeição de 80%? Ninguém aguenta. E é exatamente, precisamente por isso que as pessoas estão adoecendo. Porque isso vai ruindo, perde o sentido, perde a dimensão humana. Você está o tempo todo sob tensão, sob estresse negativo, gerando adrenalina mortal para você. Não tem como. Então, agora eu faço aqui uma paradinha para voltar lá no comecinho da história do professor Cassiano. Lembra lá? Lembra das imersões que nós tínhamos ali? Eu quero te fazer um convite. Hoje é uma sexta-feira, final de semana. Na segunda-feira, você começa um novo ciclo. Eu quero te convidar, te desafiar, respeitosa e amorosamente, para na segunda-feira você correr o risco, calculado, seguro, de começar um novo processo de ensino voltado à aprendizagem para a competência. E a primeira coisa que você pode fazer ao entender isso, e se você também trabalha com educação corporativa, tá? Isso vale para adulto também, não é só para criança, adolescente. É você lembrar que as pessoas se envolvem quando estão sob desafios. A engenharia, a gestão do conhecimento. Desafios percebidos. O mesmo desafio, se tiver 10 ou 100 pessoas experimentando o desafio, cada um interpreta de um jeito e processa de um jeito único. Isso se chama problematização. Você nunca
entrega um problema para alguém. No máximo, através de informação, você compartilha um desafio. Que o A vai perceber de um jeito, o B do outro, o C do outro e o Z do outro. Isso se chama problematização. E quando nós temos um desafio, porque nós temos, pelo menos como sapiens, 3 milhões e 600 mil anos de história e de cultura, quando nós estamos diante de um desafio, nós mobilizamos o nosso processo tecnológico, que eu vou chegar aí, tecnológico, que gerencia o nosso processo de competência e nos engaja, porque nós queremos resolver o problema que nós desenhamos. Nós desenhamos, não desenharam por nós. Nós compartilhamos, sim, mas nós temos a nossa própria visão, porque você e eu e cada um é singular. E neste processo é que se desenvolve a competência. Por quê? Porque você está mobilizando seus valores, até a capacidade de interagir com o outro, as tensões que possam surgir, gerenciá-las. Você está mobilizando as suas teorias ou buscando novas formas de explicar certas coisas. Isso é uma teorização. Você está desenvolvendo certas habilidades, mais e mais e mais. Pensa num atleta. E você está colocando o tempo todo a sua capacidade de tomada de decisão em ação. Isso desenvolve a competência. Competência não se transfere entre humanos. Vou repetir. Competência não se transfere entre humanos. Você desenvolve. A sua competência, eu posso precisar dela, admirá-la, mas você não tem como transferi-la para mim, e reciprocamente. É por isso que a escola existe. É por isso que a escola deveria, para isso que a escola deveria existir. Para isso. Agora, quando você chegar na segunda-feira, eu acredito que você não vai ter mais vontade de dar aula. É sério. Pelo menos não do jeito que você, talvez, não conversamos, né? Estou aqui fazendo uma hipótese, mas talvez não do jeito que você tem tido ação pedagógica. Que ela vem da cultura, da tradição. Aqui não dá tempo da gente aprofundar isso, mas tem um entendimento hoje claríssimo do que é que está em jogo. E como é que você faz? O que você precisa, então, é entender como as pessoas desenvolvem competência. E aí, os teus caminhos, os teus percursos formativos dentro da sua área de conhecimento, seu campo de conhecimento, devem ser construídos e pensados para que as pessoas, as pessoinhas, pessoonas, as pessoas que você está cuidando, como um orientador, um mentor, um tutor, um educador, elas possam estar imersas desenvolvendo esse processo de competência. Entendeu a diferença? Então você não vai dar aula ficando blá blá blá. Você não vai deixar todo mundo um atrás do outro, olhando para o cangote do da frente. Você vai organizar em equipes. Só que aí tem um desafio. Eu já estou indo para o finalzinho do nosso encontro. Esses percursos formativos e as trilhas de aprendizagem que eles têm, eles não são de qualquer jeito. Porque não é de qualquer jeito que as pessoas desenvolvem competência através do aprendizado. É preciso que exista o desafio para haver um engajamento emocional e afetivo e mobilizar a cognição. É preciso que aquele design que você fez, a gente chama bonitinho de design instrucional, além de ele ofertar o desafio, ser significativo esse desafio, ele também
provoque o processo de problematização, que é as pessoas colocarem, os estudantes colocarem o seu processo tecnológico. Eu não vou poder aprofundar isso aqui, mas tecnologia está nas pessoas. Tecnologia não é trambeio, coisa não. Computador, celular, isso é mídia, tá? Tecnologia é dentro da pessoa. Então, contextualiza, problematiza, produz algo, vai construindo. Eles estão construindo a solução. Eles estão envolvidos no processo. Eles estão buscando a teoria. Eles estão tomando decisão. Eles estão mobilizando habilidades. Eles estão tomando as capacidades deles, levando-as à prática. E estão desenvolvendo competência. Esse é o processo. Então, contextualiza, problematiza, produz, socializa. Porque o processo de desenvolvimento humano é essencialmente de natureza social. E, por fim, coloca transversalmente um processo avaliativo. Não dá para entrar em detalhes aqui. Que envolve uma avaliação instantânea, como você não está grudada lá na lousa, nem você grudado lá na lousa, você está andando e interagindo com os teus estudantes. Então, você vai fazendo uma avaliação instantânea, diagnóstica. Quando você está nesse processo dentro do seu percurso formativo e as suas trilhas de aprendizagem, você tem uma avaliação ampliativa, que são questões colocadas como desafios que ampliam a possibilidade do desenvolvimento da competência, dentro daquele tema, daquela área do conhecimento, daquele projeto. Depois você pode organizar uma avaliação diferenciativa, que é quando você vai realmente buscar interpretar se determinadas habilidades, se determinados conceitos, volta para a competência, se determinadas habilidades e conceitos foram alcançados ou parcialmente ou não. E aí você pode voltar a esses pontos. Porque não adianta seguir como um trem desenfreado. Ah, mas eu tenho que cumprir. Não adianta nada. O que vale é o desenvolvimento humano. Quando se tem esses índices de IDEB pífios, medíocres muitas vezes, rasantes, é porque você... Ah, não, mas tem que dar matéria. Claro, tem que dar matéria. Dar matéria e não serve para nada. Não leva a nada. Porque o importante é o desenvolvimento da competência. E quando você identifica pela avaliação diferenciativa e vai àquele ponto, você está colocando um input de qualidade, oportunizando que aquele estudante ele supere aquele ponto de dificuldade. Sabe que isso impacta? No IDEB. O IDEB sobe. Interessante, né? O IDEB está no micro, não no macro. E, por fim, a avaliação integrativa, que é quando você avalia as 4 dimensões do conhecimento e você consegue, a escola consegue perceber o desenvolvimento humano. E tudo isso, hoje, e agora eu chego realmente no pontinho final, pode ser auxiliado por inteligência artificial. Fica já o compromisso da próxima sexta, às 19h30, a gente vai fazer outra live para dar sequência a esse bate-papo, essa série de pré-lançamento da Academia da Competência. A Academia da Competência tem um conceito de ser uma rede colaborativa, de modo que o profissional da educação possa ter um espaço, possa ter um local onde, através da inteligência, possa otimizar os seus processos de ensino-aprendizagem, mas também os processos de geração de renda, os processos de desenvolvimento pessoal, uma série de aspectos que a gente vai mostrar durante esses dias, nas lives, nos nossos canais, no canal do professor Cassiano, no canal do professor Miguel, enfim, a gente vai estar fazendo esse esforço de comunicação com essa comunidade de profissionais de educação deste país, e onde quer que você esteja, a gente vai estar dialogando com você.